Volte mais uma vez os seus olhos para o texto bíblico. Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 11, que diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, aqui está o teu povo, ó Deus, a tua igreja. Nós acabamos de ler a tua palavra. Ela, e tão somente ela, é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a despeito de nós e do nosso pecado, nesse instante, ó Deus, nós clamamos e pedimos que tu possas falar ao nosso coração através da tua palavra, e que ela, mediante a ação benfazeja do teu Santo Espírito, possa produzir todas as mudanças que o nosso ser necessita. Nós pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, acredito que nós temos já o contexto dessa história na nossa mente. Ontem à noite, o reverendo Robson Grangeiro fez aqui uma analogia, aplicando a essa analogia a Igreja Presbiteriana do Farol, falando de um navio e de um farol,
onde um cortava a luz para o outro e mandava um comando e dizia: olha, você precisa se desviar a tantos graus para este bordo. Obviamente que o cidadão lá do navio, timoneiro, imaginava que a outra luz era outro barco, outra embarcação, de modo que, resumindo a história, o rapaz do farol diz: olha, nós não podemos sair porque nós somos um farol. E uma das coisas que caracteriza um farol é que ele está construído sobre a rocha. Ele está construído em alguma região, obviamente estratégica, mas ele precisa ser estável, ele precisa ter estabilidade. Vez por outra aparecem esses vídeos, né, nas nossas redes sociais. Eu me recordo de um dos vídeos que vi sobre esse tema, não é? Uma filmagem de um farol. Eu não sei onde é que era aquilo, mas um farol que era batido por fortes ventos, uma forte tempestade. Você só de olhar aquilo ali já vai criando uma angústia, criando um pavor, e você diz: meu Deus do céu. Eu imagino logo o cara que está responsável por aquilo, vendo aquelas ondas fortes, batendo naquele farol. Mas o farol continua lá impávido. O farol continua lá fixo. E ele continua lá porque não é porque ele apenas foi bem construído. Ele continua lá porque ele foi construído sobre a rocha. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje algumas características da verdadeira igreja do Senhor Jesus, aquela que é construída sobre a rocha, aquela que deve ser construída sobre a rocha. E eu tenho a plena convicção, meus irmãos, nessa noite, de que tudo aquilo que eu vou falar aqui não é novidade, e não poderia ser, porque quem prega a Bíblia não prega novidade. Nós estamos pregando uma palavra que já nos foi revelada há mais de 2000 anos, ou muito mais do que isso. Mas o óbvio, aquilo que já foi revelado, precisa ser revisitado por todos nós. E sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes Satanás, na sua astúcia, o inimigo maior das nossas vidas, que tem como objetivo destruir a igreja do Senhor Jesus, que tem como objetivo tragar o nosso coração, tragar a nossa fé, nos destruir do ponto de vista daquilo que nós acreditamos, ele começa a criar, ele começa a florear, e daí surge muitas vezes do nosso meio mesmo falsos pregadores, falsos profetas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, o mesmo que teve essa experiência aqui na cidade de Filipos, ele diz: olha, mesmo que um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho, que ele seja o quê, irmãos? Anátema, que ele seja amaldiçoado no meio de vocês. De modo que nós precisamos revisitar aquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina, para que possamos nos manter sempre como uma igreja sadia. E eu louvo a Deus. E olha, com todo respeito ao reverendo Robson Grangeiro, eu acho que eu tenho mais autoridade para falar da história da igreja presbiteriana do Farol, porque eu vi essa igreja nascer. Isso não quer dizer que eu sou muito velho, não. Eu devia ter 10 anos de idade, 11 anos de idade, mais ou menos por aí. 10 anos de idade. 9 anos de idade. Eu posso estar entendendo de Bíblia, mas de matemática agora a mente está meio fraca. E eu me recordo das primeiras reuniões, eu me recordo do primeiro grupo que ali estava, não de muitas, mas de algumas. Eu me recordo da igrejinha lá, de momentos que ali participei, e mesmo pastoreando, e mesmo estando fora, seja em Palmeira dos Índios, seja no período que estive no Espírito Santo, obviamente nós acompanhamos a igreja. Eu sou maceiense, eu amo meu estado, eu amo minha cidade. E obviamente eu nunca deixei de pensar, de refletir e de orar e de pedir a Deus que Deus abençoasse o presbiterianismo aqui na nossa cidade. E de fato eu não tenho dúvida disso e testifico que essa igreja tem sido esteio nessa cidade. Ela tem sido de fato um farol, mas ela tem sido um farol porque ela foi construída sobre a rocha. Os vendavais existiram, os irmãos sabem disso.
aqueles que fazem parte dessa história, que estão aqui desde o início, ou que se achegaram há menos tempo, mas sabe que os problemas existem. Ontem eu estava pregando lá na igreja Pressão de Jacintinho, comemorando aniversário também, lá é um ano a menos, 38 anos, não é? E falava do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Lembram de quando os diáconos foram instituídos? Eu não quero pensar nos diáconos, mas pensar que a ideia da existência do diácono surgiu por conta de problemas internos da igreja. Então problemas vão existir. Não existe igreja sem problema. Se você procurar uma igreja perfeita, no dia que você encontrar e você entrar nessa igreja, ela deixou de ser perfeita porque você chegou lá. Porque nós chegamos lá. Então, os problemas existem, mas a diferença vai ser aonde nós estamos construídos, quais são as bases. A diferença é saber se Cristo está no barco ou não está no barco. Porque se Ele estiver no barco, Ele vai dizer ao vento, pare. Ele vai dizer à tempestade, cessa. Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele é o Senhor da igreja. E a primeira característica que eu queria destacar dessa igreja, que é construída sobre a rocha, é que é uma igreja construída embaixo da vontade de Deus. Eu disse que tudo que eu ia falar aqui era óbvio, mas eu queria revisitar esse tema. Veja, nessa segunda viagem missionária, Paulo tinha feito outros planos. Ele tinha outras perspectivas, ele tinha outros objetivos. Mas ele é visitado pelo Senhor. A palavra de Deus diz, passa a Macedônia. A palavra de Deus diz assim, olha, você planejou ir para esse lado, mas eu quero você numa outra região. Eu quero você numa outra cidade, não sei, de repente Deus já estava vendo aquele grupo ali de algumas mulheres reunidas à margem daquele rio, mulheres que eram tementes a Deus já, que de alguma forma já tinham tido o vislumbre, o acesso ao Deus Todo-Poderoso, mas que me parece não podia ter ali uma sinagoga ainda, porque para que exista uma sinagoga, pelo menos 10 homens deveriam existir. E o texto fala de mulheres, Lídia juntamente com outras mulheres. Talvez Deus já estivesse olhando para aquela jovem que vivia à margem da sociedade, possessa por um espírito imundo. Talvez Deus já estivesse trabalhando no coração daquele funcionário público do Império Romano, o carcereiro. E Deus então diz a Paulo, a Silas, o seu companheiro de viagem, eu quero que vocês estejam em outro lugar. Meus amados irmãos, nós enquanto igreja do Senhor Jesus, nós podemos planejar, nós podemos colocar alvos, nós podemos colocar objetivos que nós queremos atingir, mas jamais, nunca nós podemos perder de vista a ideia de que uma igreja que de fato é construída sobre a rocha, é uma igreja que vive não da sua própria vontade, mas uma igreja que vive da vontade de Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, é Ele quem nos conduz, é Ele quem determina qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, quais são os nossos propósitos. Lá na igreja nós começamos um movimento de planejamento para os próximos 2 anos. Os irmãos que conhecem um pouco da Sétima Igreja, nós estamos construindo um espaço extremamente limitado. Pela graça do bom Deus, a igreja tem avançado, a igreja tem crescido, e nós queremos nos antecipar a algumas realidades que nós sabemos que vamos encontrar quando o templo novo estiver pronto. E eu tenho dito aos irmãos lá, olha, quando nós nos sentamos aqui para estabelecer visão, missão, o que nós fazemos é simplesmente sistematizar aquilo que a palavra de Deus já diz. Porque é diferente daquilo que não é igreja, diferente daquela empresa que eu vou abrir. Eu abri a empresa com o objetivo que eu quero, com a missão que eu estabeleci. A empresa é minha, o objetivo é meu, o alvo é meu. Mas quando nós falamos da igreja, nós estamos falando da Missio Dei. Nós estamos falando de uma missão que é dada por Deus. E nós não podemos cair na tentação, meus amados irmãos, de negociarmos esses valores. O Senhor da igreja é Cristo Jesus.
A vontade que tem que imperar no meio da igreja não é a nossa vontade, não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor Jesus. E eu aplico isso muito mais além do que pensando no coletivo, na igreja, pensando na minha vida pessoalmente, pensando na sua vida enquanto indivíduo, até mesmo na nossa vida. O que deve imperar não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou isso, quando ele diz: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando lá no texto de Atos, mais para frente, naquilo que eu estou chamando da sua 4ª viagem missionária, finalizando a 3ª viagem missionária, em Éfeso ele reúne os presbíteros, a liderança da igreja. Ele é avisado: Paulo, se você chegar em Jerusalém, o que você vai encontrar lá são as cadeias, o que você vai encontrar lá é o sofrimento, o que você vai encontrar lá é a prisão. Ele diz: eu sei disso. O Espírito Santo de Deus já tem testificado essas verdades no meu coração, mas eu não considero a minha vida preciosa demais para mim. A preciosidade da minha vida é se de fato eu estou fazendo a vontade de Deus. E eu pergunto a você nessa noite: essa tem sido a realidade da sua vida? Você se considera alguém que de fato busca não cumprir apenas os seus desejos, as suas vontades, mas você se considera alguém que tem buscado de fato e de verdade cumprir e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso? Se assim não for, que nós possamos rogar a Deus por misericórdia e pedir que Ele trabalhe no nosso coração, e pedir que Ele modifique a nossa vida, e pedir que de fato Ele transforme aquilo que precisa ser transformado na nossa existência. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, aquela que é construída sobre a rocha, é aquela que é construída sobre a vontade de Deus. Volte os seus olhos para os versículos anteriores aí. Versículo 9: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Ele mudou de rota, ele refez o seu planejamento, ele refez o caminhar e o caminho da sua 2ª viagem missionária. Sabe por quê? Porque ele era alguém que estava e tinha essa sensibilidade e possuía esse desejo no seu coração. Alguém que queria fazer a vontade de Deus, sobretudo a vontade de Deus. Porque ele era alguém que não julgava sua vida preciosa demais aos seus próprios olhos, mas entendia que a preciosidade da sua vida estava em ser ele obediente à vontade de Deus. E o que é que ele faz, irmãos? Ele navega de Troade. Ele vai para uma ilha chamada Samotrácia. Dali ele vai para Neópolis, né? O termo Neópolis significa cidade nova, um termo grego. E aí então ele vai para Filipos, uma cidade da Macedônia. Hoje estaria, como eu falei, incluída aí geograficamente dentro daquilo que nós chamamos de Europa. E ali ele chega naquela cidade. Ele permanece alguns dias naquela cidade. O versículo 13 diz que no sábado, ele, juntamente com seus companheiros de viagem, especialmente Silas, vai para junto de um rio. E ali ele identifica um lugar de oração. Ali ele identifica algumas mulheres orando. Os irmãos acham que tudo isso é por acaso? Os irmãos acham que é sorte? Os irmãos acham que na vida de um crente existe sorte? O que existe, irmãos, na nossa vida é providência de Deus. O que existe na nossa vida é o Deus que comanda todas as coisas, e é o Senhor da história, e é o Senhor de todas as coisas. E o Senhor da história naquele momento disse claramente aos seus servos: passa a Macedônia. Vocês precisam ir em uma cidade, ali existem vidas que precisam ouvir o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E essa é a 2ª característica que nós temos de uma igreja que é construída sobre a rocha. É a igreja que de fato prega o verdadeiro Evangelho. Ela não apenas é construída sob a vontade de Deus,
mas é uma igreja que não inova, que não inventa, que não busca outros evangelhos, que não tem como, vamos dizer assim, ponto importante da sua fala, do seu discurso, ideologias outras, senão o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso de forma muito clara: eu decidi nada saber entre os homens, senão o verdadeiro evangelho. Eu decidi pregar o verdadeiro evangelho, que para o mundo é o que, irmãos? Loucura. Mas para Deus é o quê? Poder. Poder que transforma, poder que liberta, poder que salva. Meus amados irmãos, a igreja que continua, ou que de forma contínua e não contígua prega o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, é uma igreja que está construída sobre a rocha, e impreterivelmente nós vamos ver essa igreja avançar, nós vamos ver essa igreja tendo vidas transformadas, porque não existe outra forma de alcançar o coração do homem pecador, senão através da mensagem do evangelho. E o que é a mensagem do evangelho, meus irmãos? A mensagem do evangelho é aquela que diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A mensagem do evangelho é aquela que de antemão diz que nós estávamos condenados ao inferno, mas é a mesma palavra que diz que Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu único Filho morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São as boas novas de salvação. É a palavra que diz assim: tem solução para a sua vida, tem jeito para a minha vida, tem jeito para a sua vida, tem jeito para a angústia que você está sentindo. E esse jeito é Cristo Jesus, e não existe nada, e não existe ninguém, e não existe outra palavra que tenha o poder de transformar como a palavra do evangelho. E se você tem dúvidas disso, olhe para o texto. O texto vai trabalhar 3 tipos de pessoas. Vou pensar dessa forma. Se pensarmos aqui na estratificação social, 3 categorias de pessoas. O texto nos apresenta uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Não sei quantos sabem o que é isso. A púrpura era um pigmento caríssimo daquela época, encontrada em alguns moluscos ali no mar Mediterrâneo. Há quem diga que o valor desse pigmento era comparado ao ouro. Não sei, tem muita história a respeito disso, a gente não sabe até que ponto elas são verdadeiras ou não. Diz inclusive que Nero proibiu o negócio da venda de púrpura, porque de fato estava atingindo valores assim estratosféricos. A púrpura, né, que dá esse pigmento mais avermelhado, ela se tornou aquele pigmento dos reis, dos imperadores. Se vocês verem aí outras igrejas que prezam muito pela indumentária, pela vestimenta, os irmãos vão ver que aqueles que estão lá em cima, no alto comando, fruto de fato do contexto do Império Romano, usam que cor? Vermelho. O vermelho é a cor da imponência. Então nós estamos falando aqui de uma mulher que era o quê? Rica. Uma comerciante, próspera, rica. Se você quiser mal comparar aqui, você vai pensar em alguém que era negociante de ouro, que vendia não apenas um bem, mas vendia um bem que era muito precioso. Eu não estou falando de alguém que abriu um comércio para a população de um modo geral. Eu estou falando de alguém que vendia um produto que era comprado apenas pela classe mais alta que existia. Aquele comércio de luxo, não é? Não era qualquer carro, não. Eram os melhores carros. Não era qualquer bolsa, não. Eu não sei nem dizer as marcas das bolsas caras, mas eu já vi que tem bolsa aí de 20 mil, de 30 mil reais. É difícil para um homem conseguir processar essa informação. Não era qualquer sapato, não era qualquer item. Os irmãos estão compreendendo, não? Então veja, nós não estamos lidando aqui com aquela perspectiva de que o evangelho ele se nos apresenta preferencialmente para os pobres. Não, o evangelho não se apresenta preferencialmente para ninguém. O evangelho não vê classe social.
Não existe gregos, não existe judeus, não existe acepção de pessoas. Para quem é o Evangelho, meus amados irmãos? Para o homem pecador, seja ele rico, seja ele pobre. E o que nós encontramos aqui, nós encontramos o Evangelho penetrando numa classe mais alta da sociedade. Tanto é que na última viagem de Paulo a Roma, ele está lá pregando para reis, para rei, para rainha, para governadores. O rei Agripa disse: eu quase fui convencido. É o Evangelho sendo pregado em meio às cadeias, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Mas uma igreja que é construída sobre a rocha, uma igreja que é respaldada sobretudo na vontade de Deus, é uma igreja que vai pregar o verdadeiro Evangelho. E o texto diz então que Paulo visitou essa casa. Veja, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ela já era temente a Deus, nos escutava. Me parece que ela tinha os rudimentos, talvez ela tinha as imagens, as tipologias do Antigo Testamento, mas o Evangelho provavelmente não estava ainda claro ao seu coração, porque o texto vai dizer, aí no finalzinho do versículo 14, que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Existiu salvação nessa vida. O Senhor Jesus foi ao encontro dessa mulher. O Senhor Jesus transformou a vida dessa mulher. O texto diz que Deus abriu o seu coração para que ela compreendesse, muito mais do que compreendesse, ela atendesse aquilo que Paulo dizia. E o versículo 15 então diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, eu leio essa cena e eu visito a cena do nosso primeiro amor. Os irmãos entendem o que é o primeiro amor? Aquele dia em que nós também conhecemos ao Senhor Jesus. Essa mulher que estava ali de alguma forma buscando, mas que não tinha ainda a compreensão, ela é tocada pelo Senhor Jesus. Ela tem a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Logo ela estabelece um sinal externo. Não é apenas uma transformação interna, ela é batizada. Essa bênção não se restringe a ela, porque agora ela passa a ser família da aliança. Quem foi batizado? Ela e toda a sua casa. E como bom presbiteriano, eu não posso perder a oportunidade de dizer que a probabilidade de terem crianças aqui nessa época era altíssima, mas é só probabilidade. Eu não posso ir para além disso. Eu tenho que ser honesto intelectualmente falando. Mas veja, o conceito da família da aliança presente. A gente vai ver esse conceito no carcereiro também. Deus transformando a vida daquela mulher. Quem era aquela mulher? Uma empresária rica. Quantos empresários ricos existem no nosso mundo que possuem e que têm o dinheiro como sendo o seu Deus? Até o dia em que perdem, até um dia em que se deparam com a situação em que o dinheiro não vai resolver, porque existe um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. E essa mulher de fato foi tocada pelo Evangelho da Graça. A igreja precisa pregar o Evangelho, mas quem mais foi beneficiado com esse Evangelho? Veja, ela pede para que os servos de Deus ali, Paulo, continuasse com ela. É a cena da sede, é o primeiro amor. Eu tenho a minha vida transformada, eu externalizo isso através do batismo, a minha família começa a receber os impactos positivos disso, e eu estou tão alegre, eu estou tão feliz que eu quero estar na igreja o tempo todo. Traduzindo para uma realidade mais nossa, eu quero servir ao Senhor. Por favor, fiquem mais aqui. Nós temos sede, nós queremos ouvir mais, nós queremos ser instruídos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você já passou por essa experiência e hoje você está muito distante dessa realidade,
Eu convido você, aonde você está nesse momento, a pedir que Deus leve o seu coração e a sua mente, a sua vida de volta ao primeiro amor. Para que o Espírito Santo de Deus continue aquecendo o nosso coração. Para que o Espírito Santo de Deus continue aquecendo o seu coração. Para que você se engaje no trabalho dessa igreja. Para que você pregue o Evangelho. Para que você faça a sua parte. Porque você está tão feliz. Você foi achado pelo Senhor Jesus. Você que estava morto nos seus delitos e pecados, agora é uma nova criatura. Você está tão feliz que você não se aguenta. Você quer falar isso para todo mundo, para a sua família, para os seus amigos. Você quer se engajar na igreja, se essa não tem sido a sua vontade. Que Deus restaure isso no seu coração, meu irmão, nessa noite. Que Deus reavive o dom que Ele lhe deu. Que você pegue uma pá e tire esse dom do chão. O dom que você talvez tenha colocado lá enterrado no buraco. Que Deus reavive esse dom no seu coração. Mas o texto fala de uma mulher, essa sim pobre. Uma mulher que vivia à margem da sociedade. Essa sim alguém que era explorada. E aí nós aprendemos também que o Evangelho serve para essa classe. O texto diz que ela era possuída por um demônio. Quantas e quantas realidades que nós encontramos ao nosso derredor, pessoas que estão sendo dominadas, satanicamente dominadas, se tornam pessoas à margem, se tornam pessoas fruto da exploração de outrem, e ela era explorada. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, vocês prestaram atenção o que essa mulher disse para Paulo? Volte seus olhos para o texto mais uma vez. Então veja, Paulo ficou lá mais um tempo. Enquanto eles iam para o lugar de oração, para a casa de Lídia, louvado seja Deus que a primeira igreja da Europa começou numa casa, e numa casa de uma mulher. Uma jovem possessa de espírito adivinhador ficava seguindo Paulo. Eu imagino aquela mulher seguindo o apóstolo Paulo. E o texto diz que de fato chegou um momento em que ele ficou indignado. Mas o que aquela mulher dizia? Versículo 17 diz assim: clamava dizendo: estes homens são servos do Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Qual o erro da frase? Nenhum. Até Satanás sabe quem é o Rei Todo-Poderoso. Até Satanás sabe. E diante do Rei dos Reis, diante do leão da tribo de Judá, ele não tem o que fazer senão reconhecer a sua soberania. E se até ele reconhece, porque nós, muitas e muitas vezes na nossa vida, fruto da nossa soberba e do nosso orgulho, tentamos resistir ao senhorio do Senhor Jesus na nossa vida. Talvez não exista nada mais tolo para um ser humano fazer do que tentar resistir à graça do Senhor, porque essa graça é irresistível. Eu não tenho dúvidas, irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Cristo é o Senhor. Mas nós queremos fazer isso agora. Nós anunciamos a verdade do Evangelho agora. Que Evangelho é esse? É o Evangelho que liberta o homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará das amarras das trevas, libertará do pecado. Se antes de Cristo a minha fala era: eu não posso não pecar, depois de Cristo hoje eu digo: eu posso não pecar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se antes eu precisava da festa do mundo para me alegrar, hoje eu não preciso mais dessa festa. Hoje nós estamos aqui com o coração transbordante de alegria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, e a alegria do Senhor é a nossa força. Porque um dia nós bebemos da água da vida, e quem bebe da água da vida jamais terá sede. E se você hoje visita essa igreja, se você não tem convicção ainda da sua salvação em Cristo Jesus, eu quero fazer um convite para você.
O convite que eu faço para você: ore ao Senhor e peça a Deus que Ele lhe dê da água da vida. Peça a Deus que Ele transforme o seu coração, como Ele transformou o coração dessa jovem, porque uma vez visitados pelo Senhor Jesus, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Agora nós vamos viver para a glória do Senhor Jesus. Nós seremos invadidos de uma alegria tal, que nós vamos nos regozijar na presença do Senhor, nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, nós vamos louvar o nome do Senhor. Nós não vamos precisar dos subterfúgios humanos. Não, a nossa alegria está no Senhor. Essa jovem foi liberta, sabe por quê? Porque ao dizer isso, provavelmente Paulo, indignado com toda aquela situação, com o sofrimento daquela jovem, ele diz assim, olhando para aquela jovem: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o demônio saiu do corpo daquela mulher, e agora ela é uma nova criatura. E a verdadeira igreja do Senhor Jesus é aquela que prega o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a consciência, muda o coração, muda as nossas ações. Me permita avançar um pouco mais. Os homens ficaram, os exploradores daquela mulher ficaram possessos. Agarraram Paulo, agarraram Silas, foram lá para a guarda, para os pretores, fizeram uma falsa acusação. Para eu resumir a história, jogaram Paulo e Silas no cárcere, com a ordem expressa ao carcereiro. É como se ele dissesse assim: olha, esses presos são muito valiosos para a gente, tenha cuidado, não deixe eles saírem não. O que é que o texto diz que o carcereiro fez? Levou para o cárcere interior. Eu imagino aquele lugar mais no recôndito daquela masmorra. Não, se não bastasse isso, prendeu os pés deles no tronco. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a murmurar. Não é isso, irmãos? Começaram a reclamar da vida: Senhor, nós somos missionários, nós saímos de casa, eu podia estar ganhando dinheiro, eu podia estar fazendo isso, e o Senhor agora, olha a nossa situação, no meio desses ratos aqui, numa masmorra gélida, fria. Não, irmãos, não é isso que eles fizeram aqui, nunca foi isso que os verdadeiros servos do Senhor fizeram, porque bem-aventurado aquele que é perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Sabe o que é que significa bem-aventurado? Felicíssimo, é o superlativo de feliz. Não é só feliz, é muito feliz. E ali eles estavam fazendo o quê? Olha o que diz o texto aí. Eles então começaram a louvar e bendizer o nome do Senhor. Os outros presos estavam sendo abençoados. Olha que coisa maravilhosa. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Os companheiros de prisão louvando a Deus. Naquele momento, mais uma vez, o poder de Deus sobreveio sobre a vida daqueles irmãos. Porque quando a igreja está construída sobre a rocha, ela experimenta o poder do Espírito Santo de Deus. Ela não é vazia do poder do Espírito Santo de Deus. Então, um grande terremoto sacudiu os alicerces daquela prisão. Todas as portas foram abertas, todas as cadeias se soltaram. O carcereiro despertou do sono, ficou em pânico. A custódia estava sob a responsabilidade dele. Na lei romana, se um preso fugisse, ele podia pagar com a sua própria vida. Ele então pega uma espada, não é? Para tirar a sua própria vida. Eu imagino que ele pensou: a morte aqui, a pena de morte do Império Romano vai ser muito mais sofrida do que se eu tirar a minha vida agora. E naquele momento, o apóstolo Paulo, no versículo 28, deu um grito, bradou em alta voz. Olha a graça de Deus alcançando o funcionário público. Outra categoria. Olha a graça de Deus alcançando o carcereiro. A graça que já havia alcançado aquela mulher rica comerciante. A graça que tinha alcançado aquela jovem que vivia à margem da sociedade. A graça de Deus refletida nessa fala de Paulo agora alcança o coração daquele homem. Não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aquele carcereiro viu o poder de Deus. E diante do poder de Deus, nós não temos como ficar impávidos, gélidos. Ele agora queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo. Se o poder de Deus está visitando o seu coração nesse momento, e se você tem a mesma dúvida desse carcereiro, escute aquilo que o apóstolo Paulo disse para ele, porque essas mesmas palavras repercutem, reverberam até os nossos dias. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê. O que é que você precisa fazer? O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos crer que o Senhor Jesus é o Salvador, é o Senhor da nossa vida. Eu convido você nessa noite a entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. A graça que nos alcança talvez no cárcere da nossa alma, na angústia do nosso coração, na caverna, tal como aquela de Elias que nós nos encontramos. Essa graça de Deus que um dia alcançou a minha vida, que um dia alcançou a vida desses 3 personagens aqui apresentados nesse texto, é a mesma graça que está diante dos nossos olhos nessa noite. É a graça que também alcança, meu irmão, o seu coração. Eu não posso dizer outra coisa para você nessa noite, senão entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é a igreja que é construída sobre a vontade de Deus, é a igreja que prega o verdadeiro evangelho, que transforma e que salva, e é a igreja que experimenta o poder de Deus nas suas ações. O poder de Deus está revelado, as cadeias estão rompidas, aqueles homens estão livres. Lá na frente Paulo foi preso de novo, e livre de novo, e preso de novo. Ele passou por naufrágio, ele foi açoitado, mas ele entendia que a sua vida estava nas mãos do Senhor Jesus. Sofrimento, irmãos, nós vamos ter. Angústias, todos nós vamos passar. Talvez nesse momento você esteja experimentando um forte deserto na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: você pode experimentar o poder de Deus na sua vida. Ore, busque ao Senhor, entregue o seu coração nas mãos de Cristo Jesus. Viva para a glória do Deus vivo e verdadeiro. Foi isso que aquele homem fez. Ele e toda a sua casa, provavelmente crianças aqui também, foram batizados. Naquela mesma hora, a salvação encontrou aquele coração. E deixa eu dizer um negócio para vocês, irmãos. A nossa certeza, a nossa esperança, a nossa convicção de que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida é tão forte, é tão intensa, é tão verdadeira, que nós não estamos falando de cadeias, das masmorras do Império Romano que podem ser destruídas. O Império Romano caiu, ruiu, apesar de ter sido, na minha opinião, o maior império que o mundo já conheceu. Até hoje, a sua influência nos alcança, inclusive, em várias áreas da nossa vida. Mas esse império ruiu. Todos os impérios um dia chegam ao fim. Qual foi o maior inimigo do Império Romano? Os visigodos? Outros povos? Qual é o maior inimigo do ser humano? O maior inimigo do ser humano é a morte. Com essa, só Deus pode. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um dia também foi aprisionado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um dia também
experimentou os grilhões da morte. Mas a minha esperança em Cristo é inabalável. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo arrebentou os grilhões da morte. O Senhor Jesus matou a morte. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mesmo que nessa vida as coisas não saiam como nós imaginamos, desejamos e pensamos, nós podemos, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós podemos nutrir uma certeza e uma convicção no nosso coração: um dia nós estaremos na outra margem do rio. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Os grilhões foram arrebentados, a morte foi vencida. E é isso que aqui na Igreja Presbiteriana do Farol, há 39 anos, é pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.